Olá amigos, bem-vindos ao canal Explicando o Espiritismo. Eu sou Alexandre Mano. Neste vídeo estudamos o capítulo 4 do primeiro livro do Livro dos Espíritos. Princípio Vital. Neste capítulo introduz-se outro conceito muito importante tanto para a compreensão do que é a vida, mas também para a clarificação de diversos fenómenos espíritas e mediúnicos. O princípio vital. Pergunta 60. É a mesma a força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Pergunta 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. Pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Muitas vezes o princípio vital é também designado como fluido vital. Não é exatamente o mesmo conceito, mas podemos utilizá-los praticamente como sinónimos. Eis aqui o motivo pelo qual o corpo físico, depois de morto, não pode ser reanimado. Falta-lhe o princípio vital. Imaginemos o caso de uma pessoa que morre por um problema cardíaco. Mesmo que esse corpo fosse posteriormente alvo de um transplante de coração, é impossível voltar a dar-lhe vitalidade. O princípio vital, depois de disperso, não pode voltar a ser restituído. Pergunta 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial, ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formará um terceiro. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento, para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. O princípio vital, sendo um fluido, é matéria, embora sutilizada. Assim sendo, é também uma transformação do fluido cósmico universal, como já vimos no vídeo 12. Pergunta 64a. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos. Pergunta 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem como fonte o fluido universal, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Pergunta 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida, ela recebe esse movimento, não o produz. Pergunta 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a vida. Pergunta 67. Podemos dizer que a vitalidade permanece latente, quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. Pergunta 68. Qual é a causa da morte, nós seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Pergunta 68a. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Pergunta 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida. Mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte, ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Pergunta 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos, após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres, o princípio vital retorna à massa. Podemos traçar aqui um percurso do princípio ou fluido vital. Existe uma massa de fluido vital, indistinta e que fornece todos os seres vivos. Cada ser vivo, na sua concepção, adquire uma porção desta massa, adaptada à espécie e ao mundo que habita. Este fluido é despendido ao longo do ciclo de vida do ser, voltando à massa original. Com a morte do corpo físico, todo o fluido que sobra esvai-se e vai igualmente para o reservatório comum. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes,
pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos. A inteligência universal. Pergunta 72. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Pergunta 73. O instinto é independente da inteligência? Precisamente, não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, é por ele que todos os seres provêm às suas necessidades. Pergunta 74. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e onde começa a outra? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Pergunta 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem, à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem, ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão, ele nunca se engana. Pergunta 75. Porque a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Nos próximos vídeos falarei sobre o umbral. Espero ter aumentado os seus conhecimentos acerca da doutrina espírita. Se ainda tiver dúvidas, utilize os comentários. E se pensa que estes conteúdos são úteis, faça like ao vídeo, subscreva o canal, deixe um comentário e partilhe o vídeo. E não esqueçamos o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que eles fizessem a ti. Fiquem bem.